Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós damos continuidade à nossa série de bate-papo sobre a educação dos nossos filhotes. E eu tenho a honra de receber aqui a Andréa Mello Lombardi. Disse que é a primeira entrevista dela. Que honra! Muito obrigada, Andréa, por você ter aceito o nosso convite. Falar sobre a educação dos nossos filhos é tão importante. Eu estou realizando um sonho de trazer tantos profissionais para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Que maravilha estar aqui com você hoje, Aline, e compartilhar um pouco de algo que eu sou apaixonada por fazer, que é a educação. Eu já quero começar entendendo como é que surgiu o Bright Bee, né? Eu soube que foi por causa da sua filha mais velha, a Júlia. Conta pra mim, o que você buscou nas escolas que não encontrou e te motivou a fundar o Bright Bee? Perfeito. Aline, eu morei 11 anos fora, né? Eu saí aqui do Brasil, do Piauí, com 10, 11 anos e fui para a França, depois fui para os Estados Unidos e tive um período morando na Itália. A minha primeira carreira que eu vislumbrei desbravar foi a diplomacia, né? Por meio de uma formação de Economia e Ciências Políticas Internacional e a licenciatura em francês. No entanto, eu retornei ao Brasil porque encontrei minha alma gêmea, meu esposo, e resolvi iniciar a nossa família. Isso tudo muito cedo, eu tinha 20 anos quando eu casei, né? E aí eu engravidei e tive a minha primeira filha, trabalhava home office há 12 anos atrás em Teresina, né? Trabalhava para uma empresa americana, e eu comecei a sentir falta de ter acesso à sociedade, porque eu trabalhava em casa. Sim, sim. E ainda numa carreira internacional, eu iniciei a dar aulas de inglês na cultura inglesa. Ah, sim. E, então eu também fui professora antes de iniciar a Bright Bee. Quando eu engravidei, sendo professora de língua inglesa, como segunda língua, eu iniciei a pesquisar que escola eu iria colocar a Júlia. E, de fato, nessa pesquisa, com o olhar de docente, de sala de aula e com o olhar que eu havia das suas vivências lá fora, alguns pontos me causaram angústia. Por exemplo, eu e meu esposo nós somos fascinados por línguas. E conseguir aceitar que minha filha não iria falar somente o português, aquilo me angustiou. Então, o simples fato de imaginar que eu falo 5 línguas, meu esposo fala 4 e Júlia falaria só o português, aquilo foi a primeira angústia inicial. Uma outra angústia que eu tive na época era o número de alunos por turma, né? Então eu buscava algo individualizado, algo com poucos alunos na sala. Então essa também foi uma nova angústia. E aí a Bright Bee foi surgindo, né? A Bright Bee, ela surgiu como um centro de desenvolvimento para bebês. Surgiu com uma turminha, onde nós atendíamos 9 alunos na cultura inglesa, no prédio que hoje ainda no Eurobusiness. Sim, na Holofs. E foi assim que a Bright Bee começou, desenhada para atender a Júlia com uma proposta individualizada e bilíngue. Pronto, falando agora, já pegando o gancho do bilinguismo, assim, qual é a diferença do Bright Bee para as demais escolas? É porque você é uma escola bilíngue, a sua mensalidade, por exemplo, ela é mais cara do que as outras escolas. É porque é uma escola bilíngue? Se a gente fizer a conta, por exemplo, vou colocar na escola tradicional e aí pagar um curso de línguas, não dá no mesmo? Bom, sim, o valor da mensalidade da Bright é diferenciado, mas eu não consideraria que é somente pelo bilinguismo. O bilinguismo na Bright Bee, ele acontece de forma eficiente a promover o desenvolvimento linguístico total do aluno na língua inglesa, tanto na fluência, quanto na escuta, quanto na escrita e na leitura, então nas 4 habilidades linguísticas, mas também nós trabalhamos com a individualização e a personalização do ensino. Então nossas turmas têm poucos alunos e muita mão de obra humana. Então, Quanto é pouco?
Bom, na educação... No máximo, quantos alunos? Na educação infantil, nós trabalhamos com 16 alunos por turma. No máximo 16. No máximo 16. E o número de profissionais, quem manda são os alunos. Então, tem turmas que nós temos 3 profissionais. Mas algumas turmas nós precisamos de uma demanda maior de adultos, de olhar específico e individualizado. Então, a gente coloca a 4ª profissional. Então, tudo isso é muito relativo com a necessidade do alunado que está ali presente. Então, não é só o bilinguismo. Não. E nós temos todos um programa educacional que acredito que forma não só para a vida acadêmica desse aluno, e sim para a vida pessoal, pela vida formativa desse aluno como um todo. Então, nossa escola, ela se sedimenta com 4 pilares chaves, que é a excelência acadêmica, o ensino individualizado, a inteligência emocional é muito viva em nossa escola e a educação bilíngue por imersão. Então, é importante que as famílias entendam que hoje o bilinguismo ele pode acontecer de diversas formas. Então, a aquisição de uma linguagem ela pode ser adquirida de uma forma mais prolongada, diante dos estímulos, por meio dos cursinhos de inglês, pelas metodologias de ensino bilíngue, onde a língua inglesa é ensinada com uma carga horária maior nas escolas, e por meio de uma educação bilíngue, onde todas as disciplinas são ministradas nas 2 línguas, né? Então, a educação que nós temos na Bright Bee, ela promove que o aluno tenha acesso a diversas áreas do conhecimento, a matemática, a história, as ciências, na língua portuguesa e na língua inglesa. Então, ele desenvolve uma proficiência bem mais ampla, né? De forma a conseguir conectar em vários assuntos com outra pessoa utilizando a língua inglesa. Perfeito. Andréia, Teresina é conhecida até assim fora por ser uma capital onde as escolas elas pegam bem pesado, né? Puxam muito do aluno, são muito difíceis, os nossos alunos aqui quando saem, né, dão um show por aí. Você considera que o Bright Bee, ele tá também nesse nível de cobrança e exigência dos alunos? Você acha que consegue pegar um pouco mais leve ou não? Assim, é tão puxado, vou falar um bom piauiês, né? O Bright Bee, ele é tão puxado quanto as escolas tradicionais, a carga horária, o volume de tarefas, como é que funciona isso? Bom, como eu falei, a Bright Bee, ela busca excelência acadêmica, sim, né? A construção da Bright Bee, ela veio da nossa base cultural, mas também de vivências internacionais. Sim. Então, e currículos internacionais. Então, tudo é muito equilibrado. Então, nós temos um currículo forte, nós temos um currículo que potencializa as habilidades dos nossos alunos. No entanto, eu acredito que o nosso grande diferencial é possibilitar a individualização desse ensino e olhar cada aluno como um único, de forma a trilhar planos de ação para a necessidade de cada aluno nosso. Não é chegar para essa turma aqui, todo mundo igual. Exato. Então, principalmente nos primeiros anos de formação, o olhar para cada aluno é nas suas necessidades. Mas é claro, aquele aluno que tem uma potencialidade matemática, nós também vamos explorar aquela habilidade ao seu máximo, né? Então, o nosso currículo, ele existe aí uma curadoria do que há de melhor no mundo. Então, nós não pegamos um currículo pronto e acabado. Foi construído, por isso que a escola cresceu um ano a cada ano, construindo, estudando o ano que vem a seguir, né? Então, esse ano, por exemplo, nós estamos no 9º ano e a gente está passando esse ano todo construindo o nosso primeiro ano do ensino médio, né? Que será inaugurado em 2023. Bright Bee tem aula dia de sábado? Não. Os pais te cobram por aula dia de sábado? Não, e isso, como mãe, eu posso dizer que é uma das nossas maiores vantagens. Ai, André! Foi uma opção curricular desenhada para que os nossos alunos tivessem esse espaço. O sábado para brincar, para ter ócio. Para o adolescente também acordar mais tarde, para ele poder sair na sexta, sair no sábado e aproveitar a vida, né? Então, nós garantimos que o nosso aluno tem uma vida para além do acadêmico, dentro e fora da escola.
E eu vi isso de você, que é gestora de umas escolas mais importantes, é um cafuné na alma. Eu estou muito feliz de saber disso. Daqui a pouco a gente volta, porque tenho muitas perguntas ainda para a Andréa. Até já. De volta com o Papo Mãe, já vamos direto para você conhecer as ofertas do Paraíba. Olha só. No Paraíba tem tudo para deixar sua casa mais bonita e ofertas em até 18 vezes. Tem Paraíba, tem tudo, tem tudo. Paraíba sempre nosso parceiro maravilhoso, nossos móveis, nosso cenário, tudo de lá. Adoro passear ali e ficar sonhando com todos aqueles itens de decoração. Andréia, em quanto tempo a criança está fluente lá no Bright Bee? Depois que ela começa a estudar, ela já pode viajar para os Estados Unidos e ficar falando inglês ali pra gente? Então, Aline, o desenvolvimento da linguagem, ele não é igual para todos. Então, cada criança vai ter um processo diferente. Inclusive, nós recebemos alunos que não iniciaram na Bright Bee, mas que ao entrar no contexto bilíngue, haja visto que todas as nossas turmas já têm toda uma cultura organizacional de aulas ministradas em inglês e em português, eles também adquirem mesmo entrando com 10, 11, 12 anos de idade. Mas esse processo, ele é muito relativo de acordo com as habilidades de cada aluno, né? Agora, hoje os estudos, eles já nos mostram que para desenvolver habilidades de proficiência avançada em língua inglesa ou em qualquer outro idioma, é necessário de 5 a 7 anos de exposição de forma intensa e diária para essa língua. É quando você começa a sonhar em inglês, pensar então, em inglês, isso. né? E aí, claro, o processo ele é muito natural quando ele inicia na primeira infância. Então, logo no primeiro ano, já é possível ver que o aluno já começa a verbalizar algumas palavrinhas, cantar as músicas. Então, ele vai entender a língua. É um processo silencioso, assim como na língua portuguesa, o bebê passa um ano só ouvindo. E aí depois ele começa a verbalizar. Agora, existem processos e processos. Tem crianças que em 6 meses já falam aquela língua social como nativo, né? Tem crianças que já demoram 1 ano. Então é um processo que não tem padrão, como nada na aprendizagem, né? Tá, mas assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho de, sei lá, 12 anos. E aí ele vai transferir para o Bright Bee e ele vai pegar uma turminha que está juntinha ali desde o maternal e já está bem fluente, tem muito mais contato com a língua. Como é que é essa adaptação, assim? Porque acredito que o inglês que ele aprende na escola tradicional está há anos-luz do bilinguismo. Como é que é essa adaptação? Dá um nó no juízo, assim? É interessante essa sua pergunta, porque eu tive essa vivência na pele. Como eu saí daqui com 11 anos e ingressei na escola americana, não falava inglês das aulas de inglês. Sim, o de básico. uma vez por semana, naquela época, the book is on the table. Então, é um processo que leva um tempo, é exigido que a escola faça algumas adaptações, a Bright Bee já tem experiência em receber esse alunado e incluir ele nesse processo. Nós temos aulas de ESL, que é English as a Second Language, que é um reforço para a aquisição da língua inglesa, né? Agora, como eu falei, a nossa cultura já é de ter um ambiente bilíngue. Quando entra um aluno que não é proficiente, a gente consegue rapidamente inserir esse aluno nessa metodologia. E aí ele rapidamente vai chegando ao nível fora da ali turma. Naquela turma, né? A gente já tem bastante experiência em receber alunos no meio do processo, com 6, 7, 8, 9, 14 anos, né? Até 14 anos nós já recebemos no meio do processo. Agora a nossa colmeia é bem empática em receber alunos novatos. E o que a gente percebe é que os alunos ficam felizes em poder contribuir, em poder ajudar. Então, a gente faz muito trabalho com o par, o ajudante daquele aluno, para envolver aquele aluno nesse processo de adaptação do novato. Né? E nós temos tido bastante sucesso com as adaptações que fomos desafiados a atender. Que maravilha. E Andréia, as crianças que chegaram depois agora, pós-pandemia, você percebe que elas apresentaram ansiedade, depressão? Os pais muitas vezes chegam para você como quem pede socorro? Sim. A pandemia, ela trouxe
vários danos para pais, alunos e profissionais. Você pegou mais leve no ensino na volta da pandemia? Sim, houve uma adaptação e uma sensibilidade para cada família. Agora, interessante, Aline, que nós tivemos uma diversidade e uma heterogeneidade maior nas turmas, porque como nós tivemos famílias que conseguiram acompanhar muito bem os seus filhos, tiveram também famílias que foram para a linha de frente, né? Então, esse acompanhamento, ele ficou mais aquém. Então, a escola, ela tentou adaptar as realidades, a sugerir várias estratégias para que essa fase da pandemia pudesse ser superada de uma forma leve e tranquila. Como é que é o setor de psicologia da Bright Bee? Esse setor é bem grande, né? Nós temos praticamente um psicólogo para cada nível, né, de ensino, e nós separamos cada nível de 3 em 3 anos. Né? Então, é um setor bem ativo em sala de aula, com os pais e com os profissionais. Como eu falei, a Bright Bee, um dos nossos pilares chaves é a inteligência emocional. Então, nossa escola ela está constantemente cuidando dos pais, dos alunos e dos profissionais que atuam com as crianças. Então, o setor de psicologia está dentro de sala, está ativo. Está trabalhando bem agora. Ei, Andréia, crianças que têm atraso na fala. A gente viu muito agora na pandemia as crianças com atraso na fala. Então, se ela já tem uma dificuldade de aprender o português, será que essa criança tem indicação de ir também para uma escola bilíngue? Será que não vai ser mais difícil se ela está com dificuldade de falar o português, imagina o inglês? Pronto, é muito difícil generalizar. Então, o ideal é pegar essa recomendação do fono que acompanha essa criança e esse atraso, entender do porquê desse atraso, né? E tomar uma decisão de forma individualizada, né? E já tive casos de alunos com atrasos linguísticos que entraram na Bright Bee, mas pela proposta individualizada, o aluno tem como desenvolver as 2 línguas. Agora, língua se ele atrasou o português, o inglês vai demorar um pouquinho também, né? Então, é uma habilidade que a gente vê nos estudos que quando a criança tem atraso na L1, que é a primeira língua falada da criança, sim, ela também terá atraso na segunda língua. Entendi. Andréia, eu estudei em várias escolas. E em todas elas, eu tinha colegas que chegavam com o seu carro importado e o motorista particular, e eu tinha colegas que acordavam de madrugada porque precisavam pegar 2, 3 ônibus para ir para a escola. E hoje eu vejo que essa vivência, com todo tipo de gente, com todas as classes sociais, foi positiva. Sabe, eu lembro que eu ia fazer trabalhos em grupo, na casa de um colega a gente lanchava pão assado com simba e kisuke, e na outra a gente comia torradas gregas com geleia importada, e eu aprendi a ser feliz das mais diversas formas. E eu sonho que meu filho seja um cara simples, sabe? Eu sonho que meu filho seja um cara que no futuro ele possa até ir para um restaurante caro, mas se ele chegar num lugar e tiver um pessoal comendo cozidão, com ovo estrelado, sardinha, com macarrão, ele chega e come achando bom. É claro que eu estou dando o exemplo da alimentação, mas eu me refiro a tudo na vida. E eu fico pensando, queria que você falasse como é que funciona. A Bright Bee, por ela ter uma mensalidade mais cara, apenas pessoas com um padrão aquisitivo maior podem estudar lá. E aí eu fico com medo, meu Deus, será que meu filho vai virar uma almofadinha? Ele vai chegar agora, mamãe, agora eu só quero roupa de marca. Só quero viajar se for para o exterior. Como é que funciona? As suas filhas estudam na Bright Bee. Como é que você vê esse relacionamento? Eu estou dando essa volta toda, você está percebendo, para te perguntar, o Bright Bee é uma escola elitizada? Bom, nós temos vários perfis de pais, né? Como eu acredito que todas as escolas. Em relação a essa convivência que você relatou, qual a minha opinião pessoal, né? Eu acredito, nós moramos no Brasil, nós vivemos num país que ele, economicamente, nós diariamente convivemos com vários níveis sociais. Então, se o seu filho lhe vê falando da mesma forma que você fala com o porteiro, da mesma forma que você fala Perfeito. Com o médico, da mesma forma que você fala com todos, com igual, com empatia, com cuidado, ele vai repetir esse exemplo.
E esse exemplo nós damos constantemente, que é o exemplo do respeito e da atenção ao próximo sempre, independente de status sociais, né? Um outro ponto também que a Bright promove é vários estudos na nossa sociedade e onde nós podemos trilhar caminhos para a transformação. Então, nós fazemos esse trabalho de empatia, de reflexão, de como nós podemos ajudar o próximo. E lá nós também temos programas de bolsa. Né? Sim, então, nós oportunizamos vários alunos de baixa renda a ter uma educação de qualidade. Né? Mas fantástico. Eu acredito que o grande fator de como o seu filho, o meu filho, vai lidar com essas diferenças sociais e vai tratar o próximo de uma forma ou de outra, é o nosso exemplo como mãe. É a base familiar. A criança, ela segue, eu diria que 80% os exemplos do pai. Então, do pai e da mãe, no caso. Então, você quer que o seu filho tenha um comportamento de simplicidade? Seja simples. É porque eu acho que às vezes a família acaba passando para a escola uma responsabilidade que deveria ser. Você percebe que acontece isso? Ah, meu filho chegou, não pediu por favor. Ah, vou lá na escola para ver se eles resolvem isso. Tem muito disso também, André. Exato. E é importante, assim, é claro que na minha visão, eu acredito que as escolas, elas precisam ser sensíveis a um novo momento que nós estamos vivendo, onde pai e mãe precisam trabalhar 2, 3 turnos. E sim, eu acredito que a escola precisa fazer uma participação mais ativa na educação dos filhos, que na nossa época a escola ela estava mais para escolarizar, para fazer a parte acadêmica. Então eu acredito que as escolas elas têm que repaginar e construir junto com os pais essa formação para a vida, né, dos alunos. Mas certamente o exemplo do pai tem grande impacto na formação do alunado. Sem dúvida. Perfeito. Andréia, a sua carga horária é alta, você acha? Por exemplo, um aluno uma criança de 6 anos, ela passa em média 6 horas dentro da escola, mais ou menos isso. Você não acha que é muito tempo, não cansa uma cabecinha para ficar tanto tempo? Quanto desse período, quanto é destinado para brincar? Perfeito, perfeito. Sim, se a gente for pensar em 6 horas de ensino, professor em sala de aula e dando aquela aula maçante que nós vivemos na nossa geração, aquela aula tradicional, certamente não vai ser saudável para o aluno. Né? Então, na Bright nós montamos uma grade curricular que sim, ela é de 7 a meio-dia e 45, quase 6 horas, mas nós temos o recreio, o famoso recreio, 30 minutos para brincar e lanchar. No entanto, a grade curricular, ela é bem diversificada. Então, os alunos, eles têm várias aulas onde eles vão estar discutindo projetos, onde eles vão estar sendo ativos, né? Nesse processo de aprendizagem. Então, hoje, nós já estamos caminhando para uma educação onde não cabe mais o professor ser o centro do aprendizado sempre. O aluno, ele precisa participar ativamente desse processo. Então, se a gente tenta ver um vídeo de 3 minutos, a gente já vai lá clicar para ver quanto tempo está faltando. Então, a gente não pode querer que o aluno sente por mais de 20 minutos parado ouvindo passivamente o professor. Mero receptor, então, né? ele precisa participar nesse processo de construção do conhecimento. Né? E quando ele está ativo no processo, engajado, aquilo gera interesse e ele brilha para aprender. E o tempo passa que ele nem percebe, né? Nem percebe. E claro, na Bright nós buscamos sempre estar fazendo dinâmicas de forma que eles liberem a energia. Então, quando a gente percebe que a turma já está dispersa, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos fazer aqui um alongamento. Né? E tem na carga horária várias aulas lúdicas. Por exemplo, no fundamental eles têm aula de música semanal, eles têm aula de educação financeira, onde é uma aula onde eles estão participando de formativa, rodam na escola, fazem entrevistas. Então, é bem diferente daquela aula sentada onde você passa amanhã maçante, ouvindo. Que dá meio-dia, mas não dá uma hora da tarde para você sair. Nossa, eu lembro que eu tinha muita essa experiência. A Bright tem espaço ao ar livre? Sim.
Nós temos várias áreas ao ar livre, né? A gente sempre procura climatizar, porque o nosso clima é um pouco desafiador, né? Então, a gente tem algumas áreas onde os alunos circulam diariamente e conseguem ter aí a energia do sol. É quase contraditório a gente querer que o nosso filho tenha espaço ao ar livre num calor desse. André, quando é que o aluno é suspenso da Bright Bee? Bom, isso é raro. É um trabalho feito na nossa escola para evitar qualquer medida disciplinatória dessa forma. Então, a gente leva o aluno a refletir sobre seus comportamentos. Como nós temos poucos alunos, a vigilância é bem ativa, né? E nós agimos com a prevenção. Mas nós temos nosso regimento interno, né? Claro, por exemplo, uma agressão física. Sim, né? claro. Que você machucar o outro de forma gratuita. Você vai levar uma advertência, a segunda advertência, a terceira, e após a terceira é suspensão. O nosso tempo na TV estourou, mas você continua acompanhando no nosso podcast, no canal lá do YouTube, que já temos muita conversa pela frente. Te espero lá. Então, André, a gente estava falando sobre quando um aluno é suspenso do Bright Bee. E, assim, o que acontece? Como é que você trabalha com as ocorrências, com as punições? O que acontece com o aluno do Bright Bee se ele chegar na escola sem fazer a tarefa, por exemplo? Bom, o processo é individualizado. O não fazer a tarefa tem algum motivo, né? Então, se foi um motivo onde a família não estava em uma situação favorável, foi uma situação familiar que naquele momento não foi o adequado para ele estar realizando aquela tarefa, a escola vai ser sensível a esse fato. Então, e tudo bem se ele levar no outro dia? E tudo bem, né? Claro, é necessário que o aluno aprenda a ter a disciplina. Sim. Mas na vida a gente precisa ser sensível à situação que aquele aluno possa estar passando, né? Então, sim, a Bright Bee tem atividade passada para casa diariamente. Agora, um dos pontos que eu acho interessante comentar, que eu vejo muitas mães às vezes viajam, perdem 4 dias de aula e aí querem fazer a tarefa dos dias anteriores, e aí a criança termina se submetendo a um estresse excessivo. Então, a tarefa de casa, né, a atividade colocada para casa naquele dia, a intenção é que aquela quantidade é adequada para o dia. Então, é muito complexo você tentar correr atrás do atrasado, porque isso pode gerar uma ansiedade no aluno e pode não ser adequado. Então, nós sempre buscamos conversar cada caso e trilhar estratégias para a família de forma individualizada, né? Então, cada caso é um caso. Claro que o aluno que não entrega a atividade sem motivo, nós vamos lá e vamos perguntar o que está havendo, o que está acontecendo, qual está sendo a sua dificuldade. E aí a escola entra para fazer um trabalho junto ao aluno ou à família e tentar sanar essa dificuldade. Então, é o suporte. André, você, falando agora como mãe, você viaja? Você tem vida? Você viaja com nossos filhos de período escolar? Como é que você administra isso? Eu viajo muito, inclusive é bem delicado o meu caso, porque, por incrível que pareça, na gestão escolar, o período que é mais tumultuado, para mim, pessoalmente, é na época das férias. Porque você viaja, então, no período escolar? Eu tenho que com as duas. André tem 2 filhas, né? A Júlia, de 13 anos, e a Giovana de 6. Então, uma está no 9º. E a outra está no 1º ano do fundamental. E aí você viaja com elas no período escolar e tá tudo bem. Isso, exato. Na nossa família a gente acredita que esse momento em família, nossas filhas ganham muito. E infelizmente, pelo meu trabalho, de trabalhar em escola, eu não consigo me ausentar na época que tudo está acontecendo. É a época que eu mais preciso gerir os professores. Então, nós decidimos, eu e meu esposo, que nossas férias com nossas filhas teriam que ser, muitas vezes, ou no mês de setembro ou no mês de fevereiro. Elas perdem a aula, e quando voltam, elas correm atrás e está tudo certo. É um momento que nós acreditamos como família que elas não podem perder e elas não podem ser sacrificadas, né? Agora, cada família
tem sua escolha. Tem mãe que é super disciplinada e que não consegue que o aluno perca um dia E que de pode aula. viajar em julho, em janeiro, né? Exato. No nosso caso, não é uma possibilidade para mim, mas a gente leva isso com leveza e tá tudo certo. Eu adoro estar tudo certo, da Andréia. Me conta uma coisa, a gente viu agora, recentemente, saiu nas redes sociais, um aluno que engasgou com uma tampinha de garrafa. E aí a professora imediatamente sobre fazer a manobra e desengasgou. Então não tem como a gente não pensar, meu Deus, os professores têm curso de primeiros socorros. Como é que é lá na Bright Bee? Eles têm curso de primeiros socorros? Se meu filho engasgar, o professor vai saber conduzir corretamente? Bom, essa é uma pergunta extremamente importante, né? E sim, desde quando a Bright Bee fundou, lá em 2009, nossa equipe inteira é dada cursos de primeiros socorros. Inclusive, hoje nós temos mais de 50 colaboradores que têm um certificado do American Heart Association de BLS, que é a sigla para Basic Life Support, que é primeiros socorros. Sim. Né? Exatamente para que nós estejamos aptos a reagir em qualquer situação dessa. Eu sou filha de intensivista, então... tá! Então, ela olha e ela vê perigo em muita coisa e ela que a está gente nem sempre vê, né? agindo na prevenção, né? Então, como eu sempre participei dos cursos, como cobaia da minha mãe, né? Nos cursos de formação, nós implementamos, desde quando a Bright Bee nasceu, cursos semestrais de formação de primeiros socorros. E agora a gente também acredita que isso deve ser ensinado não só nas escolas, para professores, mas para o alunado também, porque Sim. isso é cidadania. Você pode estar no shopping e precisar ajudar o próximo. Então, na nossa escola, nós temos também a disciplina de primeiros socorros para os alunos do 8º e do 9º ano. Que massa! Primeiro socorro para os alunos. Para os alunos. Gostei. E, André, para trabalhar no Bright Bee, para dar aula no Bright Bee, precisa ser bilíngue? Se você for um profissional que vai ministrar aula em inglês, sim. Mas nós somos uma escola bilíngue. Então, nós temos a língua de instrução português e a língua de instrução inglês. Então, nós temos aulas nas duas línguas. Agora, se você vai ensinar geografia em inglês, você precisa ser geógrafo e bilíngue. Tá, eu tô te perguntando isso porque, assim, deixa eu ver como é que eu vou conseguir me expressar. Será que os professores bilíngues são realmente os melhores? Por exemplo, o cara, como você citou, ele é professor de geografia e ele é o bilíngue, então ele vai ficar com a vaga. Mas será que ele realmente é o melhor em geografia ou você o contratou só porque ele é bilíngue e teria outros profissionais melhores que ele? Será que eu me expressei? Excelente pergunta. E realmente existem algumas áreas que é bem desafiador achar o profissional imagino como deve ser difícil na área. você encontrar Né? Então, por gente. exemplo, matemática é bem desafiador. E o que nós escolhemos? Nós escolhemos sempre buscar pessoas que têm a competência de ensinar o conteúdo. Então, se a Bright Bee não localiza o profissional adequado para dar a disciplina necessária em língua inglesa, nós optamos por ministrar aquela disciplina em língua portuguesa. Né? Então, até o 5º ano... então você vai fazendo esse equilíbrio. Exatamente. E até o 5º ano, o pedagogo pode ser responsável por ensinar de forma polivalente. Sim. Então, o que foi que nós fizemos? Como nós crescemos um ano a cada ano, foi feita uma formação orgânica desses profissionais, porque, de fato, em Teresina... Imagina, em 2009 não tinha pedagogo como é que você bilíngue, conseguiu? Né? Gente. Então, a Bright Bee, nós já mandamos mais de 15 profissionais para ter uma experiência fora do país. Então, hoje nós temos pedagogos bilíngues que foram formados ao longo desses 13 anos. Então, hoje nós temos uma equipe muito sólida, muito coesa, que sabe perfeitamente qual a nossa missão, qual a nossa visão e a nossa cultura organizacional. Andréia, eu vejo as crianças entrando na escola cada vez mais cedo, né? Eu sempre falo, dá aquele não é dó que eu quero falar, mas a gente fica com o coraçãozinho assim apertado quando vê crianças que ainda mamam, crianças de fraldinha, cumprindo ali uma rotina escolar. Qual é o sentido de uma criança já estar na escola tão cedo? Bom, hoje a gente vive uma realidade que as mães e os pais precisam trabalhar, muitos deles. Eu sempre falo, quando os pais vão visitar a escola, eu sempre digo, olha, qual é a sua rotina escolar?
Porque o momento mais adequado também deve ser individualizado. Se uma mãe tem a disponibilidade de estar com seu bebê full time, não faz sentido levar para a escola até 3 anos. Mas se não é ela que está ali estimulando, tendo aquele contato emocional com a criança, aí de fato a escola pode ser uma boa opção, porque você garante estímulos pedagógicos, sensoriais, motores, linguísticos em uma janela muito importante. Então é importante a gente lembrar que dos 0 aos 3 anos, nós temos no nosso cérebro a exuberância sináptica. É quando a maioria das sinapses do nosso cérebro está acontecendo. Né? Então, é fundamental que os estímulos certos sejam dados. Inclusive, tem uma imagem no Google do cérebro bilíngue e do cérebro monolíngue. E é interessantíssimo perceber a ativação do cérebro que tem o estímulo de outra língua. Como aquele cérebro fica mais potencializado, né? Então a vantagem de meu filho ser bilíngue não é só porque ele vai falar uma segunda língua. Perfeito, captou. Muitos pais falam, André, meu filho pode aprender no intercâmbio a língua inglesa. Mas o bilinguismo na primeira infância, as vantagens é para além da aquisição de um idioma. A criança que é bilíngue, desde a primeira infância, ela desenvolve maior flexibilidade, tomada de decisões mais rápidas, e hoje os estudos já mostram que em provas objetivas, eles tendem a se dar melhor. Porque o cérebro é trabalhado de uma forma mais ativa, exatamente nos anos onde essas sinapses estão acontecendo de forma maior. Então, além do cara falar inglês, ele está ali com essas... Exato. Perfeito. Andréia, como é que estão hoje os protocolos? A gente está sem máscara, né? Mas assim, você acha que as mães tomaram mais consciência? Ainda tem crianças chegando com febre na escola? Se chegar alguém tossindo, o narizinho escorrendo, tá tudo bem, deixa ele aí, ou liga, entra em contato com a família e volta para casa. Como é que estão os protocolos de segurança nesse momento? Isso, na Bright Bee nós somos bem vigilantes. Então, teve o nariz escorrendo, a gente liga imediatamente, surgiu uma febre, liga imediatamente e é solicitado que volte para casa, né? Isso, que o responsável pegue a criança e é orientado sistematicamente para que os pais evitem enviar a criança, mesmo se ela não está com nenhum sintoma, se ela está molinha, deixa a criança em casa. Né? Ela precisa, se ela não está bem, ela precisa repousar. Ela não vai ter um rendimento adequado na escola. Então, é importante ter essa sensibilidade de escolha quando a criança está apta a ir para um dia na escola. Perfeito. Assim, eu sempre observo que, independente de ser professor, se o profissional é monitor de um parquinho no restaurante, ele precisa saber lidar. Por exemplo, se a criança chegar com uma caneta bem colorida, bem bonita, todo mundo quer aquela criança, mas ela não quer emprestar. Situações como essa, existe também um treinamento? Por exemplo, como é que um professor lida nessa situação? Ele não quer emprestar e é dele, ou então empresta, sabe? Essas briguinhas entre os colegas, existe um treinamento para os profissionais também para isso? Sim, claro, a mediação é um trabalho que precisa ser feito de forma contínua na formação do professor. Né? Então, o professor ele precisa estar atento a essas questões de conflitos, porque as crianças também estão amadurecendo a viver em sociedade. Então, aquela fasezinha da birra, que é tudo meu, é tão difícil. E é normal a criança não querer compartilhar. Ela vai aprender isso na sua vida escolar, na sua vida em sociedade. É quando ela vai para o parquinho, é quando ela vai para os encontros sociais, que ela vai gradativamente aprendendo que quando ela compartilha, ela também tem benefícios. Ela ganha em compartilhar. Então, esse é um processo... esse é um desafio. Mas é um processo diário que é feito com as crianças para que eles se tornem adultos conscientes. Perfeito. Mas não é da noite pro dia, não é da noite pro dia que você consegue compartilhar. Né? Andréia, religião. O Bright Bee é uma escola religiosa, é uma escola católica, é uma escola cristã. Existe aula de religião na Bright Bee? Perfeito. Nós não temos nenhuma devoção com nenhuma doutrina. No entanto, nossa escola tem sim uma disciplina chamada Ética e Valores. E nessa disciplina nós temos como base a Bíblia, que
que nós ensinamos alguns valores por meio das histórias bíblicas, mas em nenhum momento nós nos concentramos no ensino religioso, e sim no ensino de valores e virtudes. Então, assim, por exemplo, tem primeira Eucaristia? Não tem? Não. Esses ritos católicos não tem? Pela escola, não. Os pais se organizam e fazem. Né? Então, sim. eles se organizam, escolhem, por exemplo, para a primeira Eucaristia, eles escolhem uma paróquia. As paróquias são super abertas. Sim. E é muito bacana porque eles têm a oportunidade de conhecer outras pessoas, de compreender novas realidades também. Entendi. Andréia, do que você se orgulha na Bright Bee? Assim, eu sei que deve ser muita coisa, mas assim, quando você olha e diz, caramba, isso aqui eu fiz certo. O que você... Eu me orgulho de várias coisas, mas duas coisas me trazem muito orgulho. Uma, o fato de nós termos aberto a cidade de Teresina para o bilinguismo. É a primeira escola bilíngue. Então, foi a primeira escola bilíngue. Então, na verdade, nós estávamos entre, talvez, as 30 primeiras escolas bilíngues do Brasil. Uau! Então, E você é muito nova, André. Não te deu um frio na barriga, assim, quando você olhou e disse, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Aline, eu tinha tanta certeza, como eu tinha vivenciado a aquisição de várias línguas, a exposição de várias culturas, de vários estilos educacionais, eu tinha muita certeza que ia dar certo. Né? Então, eu me orgulho muito de ter formado, hoje nós já alfabetizamos mais de 350 crianças em língua inglesa e portuguesa. Então, me orgulho muito de estar formando a primeira geração de bilíngues com alto nível de proficiência em língua inglesa e em língua portuguesa. Porque os nossos alunos, como eu falei, eles não têm só o inglês de intercâmbio, Sim. que vai servir para viagem. Eles discutem assuntos complexos de ciências, de conflitos sociais, de história, de geografia, de matemática. Rico e vocabulário. É um inglês rico que vai potencializar eles a conectar em qualquer área do conhecimento. Perfeito. Né? Então, isso, de fato, abre possibilidades para esse aluno. Você falou que eram duas coisas, isso você se orgulha e o que mais? E outra coisa que eu me orgulho é da formação que nós fizemos e da oportunidade, né, que nossa escola dá para profissionais aprenderem um segundo idioma. Então, hoje na Bright Bee, nós somos um berço de formação de professores bilíngues, né? Porque hoje nós temos várias turmas, então o professor ele tem a oportunidade de estar em imersão em um ambiente onde rapidamente ele adquire o conhecimento da língua inglesa. Então, poder participar nessa formação e nessa transformação dos profissionais de educação me orgulha muito. Você falou dos profissionais, eu lembrei como é que deve ser a vida dos pobres dos pais que não são bilíngues. Como é que a mãe vai conseguir acompanhar uma tarefa? Ela vai ter que aprender inglês. Você nunca pensou em trazer o inglês para os pais também, não? Para eles poderem acompanhar ali o ritmo das crianças? Já fui muito solicitada, mas já, é interessante essa tua pergunta, porque eu acabei de fazer uma pesquisa para os pais sobre a proficiência em língua inglesa. E, por incrível que pareça, eu posso afirmar que somente 30% dos nossos alunos tem um dos pais com nível de proficiência inglesa alto. Né? A maioria consegue ler, consegue escrever, mas não tem a fluência. Sim. Então, eu acho que é a maioria, né? Todo mundo sempre fez um curso de inglês na vida, você estudou. A maioria dos pais não falam inglês, então não falar inglês não é um impedimento do seu filho estudar em uma escola bilíngue. Nós mandamos todas as atividades que os pais precisam participar, até o aluno aprender a ler, é enviada a tradução. Ah, bom, por favor, senão você vai ensinar a tarefa e vai dizer, meu Deus, o que está pedindo? Nós facilitamos. E é interessante também que muitas vezes, na fase que eles ainda não sabem ler, quando eles recebem a atividade, eles já sabem o que eles têm que fazer. Então é bem tranquilo. Até porque eles fizeram em sala. Sim. Né? E, Andréia, eu sei que a escola, como toda empresa, ela tem o processo de melhoria contínua, né? Como o TCC, você olha, nunca está satisfeito, né? Mas qual é aquele ponto que você acha que, caramba, isso aqui ainda precisa melhorar na Bright Bee?
Ai, eu sempre digo, no dia que eu falar que eu acho que eu estou perfeita, vai ser o começo do nosso fim. Então, na Bright Bee eu estou sempre buscando melhorar, aprimorar, inovar. E se eu fosse listar, tem várias coisas que nós acreditamos que podemos melhorar. Mas o marketing é um ponto que nós temos um excelente marketing com as mães. O boca a boca das nossas mães tem sido o nosso marketing. Né? Durante esses 13 anos, nós nunca tivemos um marketing efetivo na escola, mas nossas mães fizeram um brilhante trabalho, porque nossa escola cresceu por meio das vozes das mães que estavam lá. Perfeito. Bright Bee é uma abelhinha brilhante, Isso. né? O brilhante, eu acho que não tem a tradução no português, é o brilhante intelectualmente. Brilhante luz, brilhante... Aí você tem várias traduções, né? Pode ser o brilhante intelectual, pode ser o brilhante da luz, o brilhante do iluminado, né? Perfeito. Então tem várias traduções. Andréia, assim, eu acho que hoje você desconstruiu na minha mente aquela imagem de diretora de escola, sabe? Eu sempre, quando você pensa na diretora, eu sempre imagino aquela senhora com os óculos bem aqui, que passa quase que como uma inspetora. Eu lembro que quando eu era pequena, que eu estudava, que passava a diretora, eu não tinha feito nada, mas eu tinha tanto medo de ir para a sala da diretora. Era aquela figura que normalmente a diretora de escola é uma figura temida. E aí chega você, assim, um doce de coco. Eu acho que as crianças vai passar lá da diretoria e ela vai dizer, oba! E eu preciso te dizer que você traz muito bem algo que eu sempre busco na maternidade. Você traz a doçura e a firmeza ao mesmo tempo. Assim, você consegue ser gentil e a gente te respeitar muito, que é algo que é um equilíbrio muito difícil. Eu busco sempre com meu filho isso, né? Eu assisti This Is Us, que mostra muito isso, a firmeza e a gentileza, e eu acho que você traz isso com maestria. Eu fico muito feliz que você já traga essa visão de não precisar ter aula dia de sábado, essa visão de uma escola que tem sim um conteúdo, mas você traz uma leveza que eu desejo que isso sirva de inspiração, sabe? Assim, que outras mães possam ver e buscar nas outras escolas. Eu acho que algumas escolas não trabalham muito com medo, sabe? Assim, há 30 anos atrás eu tinha medo das diretoras, eu tenho em Recife, eu tinha medo da diretora de lá. E eu acho que isso ainda acontece. E eu vejo você fazendo isso. Gente, não é um bombom de mel. É um bombom de mel. E ela tem, assim, poliglota e empreendedora e firme nas suas decisões. Eu fico muito feliz. Eu quero te parabenizar por tudo que você já construiu até aqui. E eu sei que você tem muito, muito, muito trabalho pela frente ainda. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer para você? Obrigada, Aline. Eu acredito que não. Não? Foi difícil, André? Foi difícil estar aqui? Você me deixou muito à vontade, então foi muito bacana a experiência. De fato, minhas habilidades com as câmeras não são tão tranquilas, mas eu acho que você foi maravilhosa em conduzir. Falar de educação, para mim, é sempre um prazer, né? Eu acredito na conexão, né? Então, por isso que eu não acredito no medo. Eu acho que para aprender hoje a gente já tem várias fontes que nos dizem que para aprender precisa ter o sentimento de segurança. E para ter o sentimento de segurança, nós educadores precisamos conectar, estar atento às necessidades individuais dos nossos alunos e fazer um trabalho com vocação, com amor, com excelência, com muito estudo, com muito preparo, com cautela, com Sim. princípios. E o resultado não tem como ser diferente. O resultado na formação de pessoas prontas para trilhar um caminho no século XXI, que hoje exigem tantas cobranças, tantas necessidades. Então, é necessário que o aluno, que as famílias estimulem na educação financeira, na educação tecnológica. Já existe tanta cobrança que, se a gente perde essa conexão com as crianças, com os alunos, com os adolescentes, né? Que hoje é tão fácil de perder por conta da tecnologia que está na nossa mão, né?
aí a gente perde muita coisa. Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que as nossas crianças já tenham, como você falou, essas habilidades. Hoje a criança aprende muito bem. Eu sempre falo, estudou química, geografia, matemática, mas às vezes ela precisa fazer um cuscuz, se desenrolar. Meu amigo, vá lá, desenrola, o menino fica ali preso. Eu fico feliz que você traga essas habilidades. E, em especial, eu fico feliz que você seja essa pessoa leve. Que você continue trazendo essa leveza para as nossas crianças que pegaram tanta pressão, né, agora na pandemia. E que esse equilíbrio que eu vejo que, pelo que você falou, reflete muito na escola. Né, de você ter a firmeza e ter a gentileza, de você ter muito conteúdo, né, de você passar tudo que precisa ser feito, mas ter esse respeito individualizado por cada aluno. Que essa seja uma bandeira de todos. Isso, na vida tudo é equilíbrio. Né? E quando as famílias têm sabedoria de entender o equilíbrio para cada criança, para cada filho, e cada um é diferente um do outro. Né? Então as famílias precisam ter muita sabedoria para compreender e estar sempre vigilante até onde eu posso demandar do meu filho. Né? E quando as famílias têm essa sabedoria, não se comparam, o filho de fulana está assim, o meu filho está assado, quando não existe essa comparação e existe um olhar individualizado para aquela criança e um diálogo com a escola, o sucesso é garantido. André, eu estou tão feliz de você ter aceito o nosso convite. Que bom ter você aqui no Papo Mãe. Eu vou sempre lembrar agora, eu quero ter essa gentileza e essa firmeza que a Andréia tem e que traz um Brett Day. Muito obrigada. Essa é a Andréia Mello Lombardi, que veio aqui falar sobre a educação dos nossos filhotes. Eu espero que você aproveite, que você compartilhe, que você possa tirar todos os ensinamentos dessas sábias palavras que a Andréia nos trouxe hoje. Tchau, tchau.